E agora o lançamento de um pneu que eu sou fã de carteirinha, Power GP2, que esse é um pneu que eu sou fã de carteirinha porque ele casa muito com a maioria dos meus alunos, que ainda tem a moto esportiva para pegar uma curtição no final de semana, pegar uma estrada, mas que já está fazendo bastante track day, já está vindo muito tempo para a pista. Então o GP2 ele entra num pneu que oferece 50% do projeto dele, tanto para as estradas, mas 50% já para a pista. Já funciona muito como um pneu racing e o mais legal é essa versatilidade, porque quando o pneu vai muito para o lado racing, ele é um pneu que só funciona muito quente, é um pneu que não vai te dar nenhuma drenagem no molhado. O GP não, ele já entra, esses 50% dele de estradas fazem com que ele seja versátil, com piso com baixa temperatura, ele vai muito bem. Choveu, você circula muito bem. O estudo dele de escoamento de água, a gente está falando 6,5% de taxa de vazio, que foi dedicado aos sulcos de drenagem. Pode ver que ele está vindo até bastante aqui na lateral. Então é um pneu que eu tenho em grande parte das minhas motos, porque choveu no meio do curso, é um dos únicos pneus que eu consigo andar com um aluno super rápido, puxar pelo lado racing e ao mesmo tempo choveu, eu tô lá andando na chuva, eu paro os outros pneus racing e ele continua aqui com uma aderência muito boa. Então é um pneu que, cara, para você ultrapassar a performance que ele te oferece com o lado racing, precisa ser um super piloto. É uma carcaça que vem com uma tecnologia de lonas de aramida, lonas de topo. Isso deixa o pneu muito mais denso e mais rígido, copiando muito melhor o terreno, copiando muito melhor as ondulações da pista, melhorando muito o feedback durante a pilotagem, frenagens, as acelerações. Então o pneu transmite muito bem, copia muito bem o tipo do piso, deixando o pneu muito confiável para você andar em velocidades mais altas. Isso faz com que ele diminua o efeito giroscópico, deixa a moto muito mais rápida, então o freio, a entrada de curva, o limite de inclinação, pode ver que passou aqui, ó, dessa parte do ombro do pneu que para o escoamento de água, ele vira um pneu slick com composto, dá até para ver essa diferença do composto. Chega aqui, é um composto super macio, então você com a moto com bastante inclinação, a diferença dele para um pneu, para um Cup 2, é muito pequena. Então ele tem uma mistura baseada em sílica, então essa sílica melhora muito a aderência no piso molhado, mas também mantém uma boa comprometimento de aderência quando ele está seco. E a gente tem umas duas diferenças do pneu dianteiro para o traseiro. Quando a gente pega o pneu dianteiro, de toda a largura dele, ele tem uma faixa de uma sílica mais resistente ao desgaste na parte central, e sobrando 16% de cada lado, onde tem uma mistura um pouco mais macia. Então a parte central sendo mais dura vai aumentar a longevidade do pneu, aumentar a vida do pneu, e quando eu estou usando ele inclinado numa curva que eu preciso muito mais aderência, eu tenho uma mistura mais macia que melhora a aderência. Quando a gente vai para o pneu traseiro, essa faixa central ela acaba sendo um pouquinho mais estreita, ela passa a ter 55% da largura do pneu, que é dessa sílica mais resistente ao desgaste, e 22,5% em cada lateral, onde eu tenho uma mistura um pouco mais macia para melhorar essa aderência em curvas. Tá? E outra característica do pneu traseiro, daí essa tecnologia é só uma tecnologia que está no pneu traseiro, que é uma tecnologia que a Michelin trata como 2CT+. Tá? O que é essa 2CT+? Essa borracha mais dura, ela que está no centro do pneu, ela acaba ficando por baixo da borracha mais macia que tem no ombro. Isso faz com que a carcaça fica muito mais rígida, tem menos deformação, então você tem muito mais aderência, muito mais transmissão de torque, de frenagem, por ser uma carcaça que deforma menos, porém você não perde a aderência dessa mistura mais macia no ombro. Definindo, pneu versátil, pneu que eu vou passear com a namorada na garupa, que eu vou com meus amigos pegar uma serra, esse final de semana tirei para fazer um track day e com muita durabilidade. E hoje ele vai enfrentar, parada dura, os dois principais concorrentes aí da mesma marca, que seria a mesma proposta dele, e até um pouco que vai mais para o lado racing, mas eu tenho certeza que ele vai surpreender. Cara, acabei de andar com o GP2, você tá doido, na segunda curva eu colocando o cotovelo no chão,
andando como se fosse um pneu racing. Impressionante o quanto ele melhorou de aderência, e quando você entra já numa carcaça de pista, eu sinto uma carcaça que ele trabalha, a primeira tensão dele, eu sinto bastante trabalhar de copiar bastante a irregularidade do piso. Porém, quando você aperta, é uma estrutura bem rígida. Então eu consegui sentir o conforto da dianteira de dobrar na hora que eu preciso, me dá rigidez quando eu passo do ponto de apertar na frenagem, direcionando. Então é um pneu que evoluiu muito para mim do Power GP, entrou uma nova categoria aqui. Pessoal, não fica na dúvida, estou começando a fazer um track day, não existe outro pneu. Você consegue andar muito bem na rua, com tudo que você precisa de um pneu de rua, mas entrando agora numa parte esportiva, entrando numa performance que seria só um pneu racing que me daria. Olha, fazia tempo que eu não me divertia tanto com uma moto igual hoje, ó, que eu me divirto sempre, mas cara, que impressionante, frenagem, entrada de curva, pneu traseiro, você pode virar muito antes, minha velocidade de curva inteiro, tá? Acho que superou tudo, frenagem, passo de curva inteiro, entrada de curva, transição, estabilidade, cara, esse ó, tá até de sorrisão aqui, que eu vou voltar pra pista, bora!